Boa noite, Joelson. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Que bom. Vamos lá então, o que desejas? Não, meu, eram algumas questões da prova. Eu fui no módulo 4, não fui tão bem assim, mas eu associei muito ao tempo. Eu Ah. deixei o tempo passar, digamos assim. E aí você quer olhar a prova ou os exercícios dos blocos? Não, da prova, só tirar uma dúvida lá, assim, e a outra, porque eu tenho até que ver depois se posso reagendar, ver com a. Sim, então vamos lá. Essa daqui você errou, a primeira aqui, ó. Você quer analisar dessa forma? Quer escolher algumas questões que você errou? O que você quer fazer? Essa daí eu fiz com rapidez, que o tempo estava acabando, aí eu não fiquei atento a isso daí. Ah, tá. Aí eu inverti aí, por exemplo, o coletor emissor, porque tinha lá na questão essa seta, tinha uma questão que essa seta estava apontando para o coletor, entendeu? Lá eu confundia mais então, assim então lá. Você não quer analisar essa? Eu queria analisar, na verdade, a questão 20, por exemplo. É que vai ser difícil coincidir com a tua bomba. Vamos lá, 20. 20, aqui, 20. O amplificador operacional? Amplificador operacional, 20 aí. Essa você acertou. Ah, essa aí até acertei, é verdade, que deu a fuga com menos B, né? Isso, essa você acertou. Essa fuga com menos B. Aí eu perdi muito tempo na análise. Vamos lá na 24, ver se aparece aí na sequência. 4. Essa daqui. Essa daqui? É a 24. Essa aí, essa aí. Essa mesmo, tá. Eu botei eu só queria entender se eu raciocínio esse daí, né? Que eu me perdi um pouco também. Porque tiver em nível alto lá no A1, ele vai fechar e vai jogar lá para a massa, lá na entrada da inversora. Sim. E joga na inversora, joga no segundo lá operacional lá e mantém o nível alto lá, que vai para a saída lá. Sim, mas exatamente. Só que está dizendo que o que é o A1? Na entrada paralela lá, na digital lá, né? Não, é a entrada paralela, mas o que é LSB? O LSB? O que significa LSB? É o bit menos significativo. Significativo, né? É o lower, isso. É o menor. Então esse transistor ele vai alterar pouco a tensão de saída. Pouco a tensão, Esse vai alterar mais, quase metade, a variação vai quase metade. Esse aqui metade desse, esse metade desse, esse metade desse. Nossa, metade, quer dizer... Isso, eu usei aquela lógica, né? De vezes 1, aí 2, 4, 8 e assim vai... Isso mesmo. Então, ó, considerando a figura 2 e mais B com 5 volts, podemos dizer que se a entrada A1 for a única em nível alto, que vai saturar esse transistor, teremos na saída uma tensão aproximada D. Então, olha só, aqui, se ele está dizendo que aqui é LSB, a resistência, quando eu saturo esse transistor, aqui é a maior. Se é a maior, vai tender a levar esse potencial, apesar de vai para a massa, e os outros estarem desligados, ele faz pouca diferença para a massa, porque você tem aqui a saída, tem que manter a mesma tensão aqui da entrada, desse P1, vamos dizer que são 5 volts, dá 2,5, 2,5. Então o que acontece quando eu jogo somente esse resistor de alto valor para a massa? Você tende a fazer essa tensão cair. Caindo essa tensão, a tendência é ficar, vamos primeiro ver, sem nada aqui, ó. Todos eles desligados, a tensão tende a ficar alta, e aí eu tenho, na verdade, uma tensãozinha aqui de 2,5. Deixa eu ver aqui o mais bem. Não, aqui não é que fica alta, aqui tem a realimentação. Então eu vou ficar ou com eles, ele não vai chegar a ficar todo cortado.
Então o que, que eu vou ter? Eu vou ter um resistor de alto valor aqui para a massa. Isso vai fazer com que eu tenha um potencial levado. Tento abaixar aqui, mas eu abaixo pouco. Então se eu tento abaixar e abaixo pouco, a tendência da tensão é subir. Subir. Mas ela não sobe muito. Quer dizer, perdão, é o contrário. Ela está bem no positivo, ela vai, quer dizer, 2,5, 2,5, ela vai subir um pouco em relação aos 2,5. Porque a tendência é cair, então vai subir um pouco em relação aos 2,5. Que pouco é esse? É eu pegar os 5 volts, dividir por 16, e aí eu vou ter uma variaçãozinha de 5 dividido por 16, vai dar 0,0210, vai dar um 0,2 de variação. Ela vai, deixa eu ver, for a única, teremos saído uma 16, vai dar uns 5 e alguma coisinha aqui na saída, né? Sim. Na verdade, eu botei o meio volt, porque, como eu disse para o senhor, eu fui na lógica do bit menos significativo, né? Então, mas eu fui naquela do 1, 2, 4, 8, assim, nessa daí. Sim. Eu apliquei essa daí. E aí a outra, essa daí eu queria só tirar essa dúvida. Tá. O que mais? A 25, a logo em seguida, porque 25? Essas dos filtros aqui. Tá. Essa daí elas invertem algumas coisas. Então vamos lá. Você quer saber como é que é esse filtro? É isso? É um low pass filtro, né? Esse daí. Aqui na verdade eu tenho a entrada, eu tenho as frequências entre baixas, médias e altas. E altas, certo. Legal. Quando eu estou com uma entrada de baixa frequência, esse capacitor é como se fosse um circuito aberto. Não existe. Então tem um determinado ganho. Estou entrando aqui com sinal, estou tendo aqui um ganho e estou saindo com uma determinada amplitude. Então em frequência baixa eu tenho uma X amplitude. Mas em frequência mais alta, o capacitor começa a ser um resistor em paralelo com esse, ou seja, diminui a resistência geral aqui. Diminuindo a resistência geral, a tendência é ligar esse ponto com esse, ou seja, vai dar ganho 1. Aqui se varia 1 volt, aqui também vai variar 1, aqui vai variar 1. Só que antes você tinha um ganho maior, você entrava com uma variação e aí você tinha a relação entre os resistores, dava sempre um ganho maior aqui para a saída. Então o que acontece quando frequência baixa e a frequência média e frequência alta, ela sai, só que está com ganho menor. Então na frequência alta, então ele é uma vez só, no caso do ganho dele. Isso, é uma vez só, exatamente. Ele eu não fiquei atento a isso daí, porque eu associei que o capacitor lá na alta ele vai ser um curto, não sei isso daí. Então, se por exemplo, 10 por 1, então, o que vai acontecer? Nas frequências baixas eu tenho um ganho de 10 vezes. 10 vezes. E na frequência alta eu tenho ganho de uma vez só. Então ele é um low pass filter, um LPF. LPF. Isso. Vamos lá na 26, que é o trapo também. Esse 26. Bate muito. 26. Tá logo depois dessa. Tá. Aqui é o seguinte. Aqui é a mesma lógica na realimentação negativa, só que você vai ter uma diminuição aqui dessa reatância indutor-capacitor numa determinada frequência. Em frequência baixa, o capacitor é o circuito aberto, em frequência alta, o indutor é o circuito aberto. Então vale o ganho desses dois resistores. Mas tanto na baixa quanto na alta vai só atuar o resistor que está aí. Exatamente. E sempre você tem que pensar naquilo, 10 por 1, legal, um ganho bom. Legal. Só que esse resistor, eu fiquei cego nesse resistor, parece que ele sumiu daí, eu estava enxergando a bobina e o capacitor para fazer essa. Então em frequência baixa ou frequência alta, 10 por 1, legal, dá um ganho bom no amplificador. Mas quando der uma determinada frequência média, aí o indutor abaixa a sua reatância e o capacitor também.
E aí eu tenho um paralelo que vai diminuir a relação, que vai diminuir o ganho do meu operacional. Então isso aí é um trap. E numa frequência média, você vai ter uma redução de amplitude para saída. É uma armadilha, entendeu? Certo. Essa aí é legal. E havia outra a 32. 32. A 32 eu até acertei, só que eu só queria tirar dúvida porque eu usei a mesma lógica nas outras e teve umas que ficou errado. Peraí, deixa eu... É aquela, esse circuito aí, ó. Tá, eu só estou tentando aqui aumentar aqui, ó. Tá muito pequenininho. Tá. Então, esse circuito é o seguinte. Quando eu tenho... Opa. Eu nem vi o enunciado, mas quando eu tenho, por exemplo, essas chaves todas aqui para baixo, eu estou jogando todos esses pontos para a massa. É claro que, apesar de eu jogar, eu estou mantendo, se aqui for 12 volts... Aí está dizendo que só o enunciado era só a chave SW2 estiver em nível alto. Ah, só ela em nível alto, tá? Só a 2 em nível alto. Mas vamos pegar só essa amostra aqui, aqui, todas para nível baixo, 6, aqui mantém 6. Só que, para eu manter essa tensão aqui, estou jogando tudo para a terra, então aqui eu tenho que ir para 12. Aí eu faço uma diferença aqui, um divisor de tensão entre todos esses e esse, tudo no 0, deu 6, deu 12. Legal? Legal. E agora só esse aqui em nível alto, é isso? Só o 2 em nível alto. Isso, só eu usei, a lógica que eu usei, como a gente fez na hora, né? 75 e 50, 3. E 6 no último, né? Atenção, assim. Como é que é? Então, se tiver só a FW4, 0,75, né? 0,7. Isso. O 3, 1,5. E a essa daí, 3. Aí eu somei 6 e 3 aí, com 9, por exemplo, na saída lá. Essa aqui é a mais baixa, é esse aqui, que são os resistores maiores. Depois vem esse e vem esse. Então aqui dá 0,75. Isso, aqui dá 1,5. 1,5, tem com 1,5. Aqui dá 3, certo? 3. Aqui dá 6, é isso mesmo. Então vai dar uma variação. Se eu mexer essa chave aqui, eu vou pegar os 12 e tirar 3 volts, que dará 9 volts. Foi isso que você fez? Não, eu somei com 6 daí da inversora. Foi isso que eu fiz. Deu certo, mas eu usei essa lógica outra e deu errado por causa desse sistema, entendeu? Não. Quando você está com todas as chaves em nível baixo, tem que dar 12. Se você só coloca essa daqui em nível alto, você tira 3 dos 12. 3 dos 12, 3 dos 12. E aí dá 9 volts na saída. Porque vai entrar uma tensão, digamos assim, vai aumentar a inversora, a entrada. Aí ela aumentando cai a saída, né? Exatamente. A gangorra, como o senhor fala. Assim. Exatamente. Se você ligar essa chave aqui, que é o bit mais significativo, vai cair 6 volts. 12 menos 6 dá 6 volts na saída aqui. Porque vai ficar equilibrado aqui as malhas, né, em termos de impedância. Eu usei usei o contrário, a solução. A 34 também. Tá, vamos lá então. 34. Tá vendo aqui, ó, tá falando que é 9, ó, a resposta certa, né? É 34 aqui. Podemos dizer que se a chave é SW4 é aqui de baixo, tá? Ih, mas... Caramba, aumentei tanto que agora não estou nem lendo a... Não, a só a SW4 tiver em nível alto e a 1, a 2 e a 3 em nível baixo. Tá. Então, novamente, ó, vamos considerar, como todas estão, ou quase todas estão em nível baixo, você tem que considerar a mesma coisa, que a saída vai ser 12. Aí, a partir disso, qual que é a chave? SW? 4. É o bit menos significativo. Vai cair só 0,75. Então vai dar 11,25.
Aproximadamente, né? 11 volts, 11 alguma coisa. Ah, então eu desconto lá do 12, né? Porque você... 75. Isso, porque você tem que imaginar que elas estão conectadas à massa. E só uma... não, pera... Com alimentação, podemos dizer que a chave... E as chaves, aqui não está falando. Elas estão eu fiz a inversão, porque eu somei com o 100 mais os 75. Elas estão, é isso mesmo, estão em nível baixo. Então, se a maioria está em nível baixo, você pensa em todas em nível baixo e vai para 12. Você entendeu, né? Tudo em nível baixo. Entendi. Vai fazer isso aqui, ó. Cair. Para eu manter 6, eu tenho que subir a tensão da saída. Porque esse aqui tende a ficar maior do que essa daqui. Então vai para 12. Aí você subtrai o 0,75. Certo. Beleza? Certo. Entendi. Olha lá, 6. 11,75. Isso mesmo. Não é 11,75, é 11,25, mas tá bom. Uma diferençazinha nos 12 volts. O que mais? A 44. 44. Acho que é 44 é um circuito lá. Eu 44, tá aqui. Eu perdi muito tempo nessa análise, entendeu? Podemos... Aula 120 que é... Podemos dizer que se a tensão sobre C1 for de 8 volts, e o Zener for de 2.4, tá. Os valores de R5 e R6 serão respectivamente, tá aqui R5, deixa eu aumentar que não dá para ler nada ali. R5 e R6. Então, peraí, observando, podemos dizer que se a tensão sobre C1 for de 8 volts, tá? E o Zener for de 2,4, aí ele está perguntando, ó, 2,4 aqui, com mais 0,6 dá quanto? Vai para 3. Vai para 3, exatamente. Aí a entrada é de 8, certo? 3 em cima do RC, né? Entrada de 8. E aí, se é 8, e aí eu vou ter 3 volts de queda no R6. R6, E 5 volts de queda no R5, aí eles vão ter, como é que é? 3 para 5, eles vão ter valores, olha lá, 22K, 36K, 36K e 22K. Tá vendo que eles estão próximos os valores, mas o R5 tem que ser um valor maior que o R6. Aí tá certo. A diferença, né? Mais ou menos quase 3, né? A diferença deu 3, né? Não deu 3 vezes não. Você calculou 3 vezes. Tá. Uma vez e pouco. Uma vez e pouco. Então é isso aqui, ó, 36K e 22K. Isso mesmo. Maravilha. Qual a próxima? Isso daí que eu entendi. A 46. Tem uma explicação também na 46. 46, outra fonte. Tá. É isso. Na figura 1, caso o consumo da carga ligada a Vout diminua, a tensão de coletor de Q3, que está aqui embaixo, tá? O que você acha que vai acontecer com ela? Diminui aqui. Eu achei que ela ia aumentar. Sim, vai aumentar. Essa é a 46, essa aí que você está vendo? Você marcou. Opa, vamos ver aqui. Cadê? Caso o consumo da... olha só. Caso o consumo da carga ligada a Vout consumo diminua. Aí o que vai acontecer com a tensão de saída? Olha só, caso o consumo da carga diminua. Consumo, o que significa? Diminuiu o consumo, aumentou a resistência. Então a tensão da fonte tende a... A tensão da fonte tende a aumentar, né? Isso, aumentar. Se ela aumentar, vai polarizar mais o transistor. Se polarizar mais, o que acontece com a tensão de coletor? Vai diminuir mesmo. Diminui. Não fiquei atento porque ela está conectada lá no diodo Zener, e eu pensei que tem uma mudança nele, né? No diodo Zener, no enunciado da questão. Diminui mesmo, tá bom? É 12. Não diminui, né? Isso. Ela vai diminuir. Exatamente. Qual agora?
A 49 também, que é dessa fonte aí também. É a mesma coisa. 49. Observando a figura 1, Ah, caso o diodo D1 entre em curto, podemos dizer que a lâmpada em série, ó, entrou em curto aqui, beleza? Podemos dizer que a lâmpada em série de 250 watts, consumo normal do aparelho 90 watts, esse aqui entrou em curto, certo? certo. Ó, o diodo D1. O que você acha que vai acontecer com a lâmpada em série? Eu botei um brilho dela, metade, 60%, eu acho. Eu acho que botei assim. Você achou que o brilho dela... Veja só, quando esse diodo entra em curto, você tira a oscilação do circuito. Aí o transistor da fonte fica só polarizado por R1, que é um valor alto. E se ele fica polarizado por R1, o consumo é mínimo. Então a lâmpada fica relativamente apagada ou não acende. Não Ó, acende, né? Porque eu usei a lógica, o senhor falou do transistor, que ele fecha um pouco. Aí eu disse, não, esse transistor vai polarizar aqui um pouco, vai não, dar aquele resistor é só de partida, não é para manter o... Ele acelerar um pouco e acelerar com 60% do brilho, né? E a Isso. diferença de 250 para 90. Se funcionasse, mas não funciona. Então quer dizer que volte lá, só para mim Ah, tirar essa aí. O R1 aqui, ó, no caso, fechou um curto lá. aqui, fechou um curto, isso. O D1, né? O Isso. D1 fechou um curto. Exatamente. Aí ele jogou o emissor, tá lá. Aí ele dá A uma. massa. Aí o R1 polariza o Q1. Só que esse resistor, Isso. ele é de 470K, valor bem alto. Bem alto, isso. Valor bem alto. Circula a corrente pelo transistor, circula mais pouquinho, porque o ganho desse transistor também é baixo. Entendeu? Agora, como é que ele é saturado? É saturado pelo C3 e não pelo R1. R1 é só uma polarização inicial para começar a dar a partida na fonte. Entendeu? Entendi. O que mais? A 54. 54. A 54. Essa é a 54 Tá é que eu falei pro senhor que era aquela do coletor emissor, mas eu acho que eu já entendi isso daí. Tá marcado. Investi. Está marcado 6 e menos 6. Legal. Aí está dizendo que a resistência equivalente é uma vez a resistência do coletor, que é esse aqui. Legal. Aí está pedindo as tensões, né? Entre 6 e menos 6. Foi essa 6 que eu confundi, porque a seta está apontando lá pro coletor. a seta, exatamente. Em relação aqui, ele deve estar medindo. Deixa eu ver se ele está pedindo em relação... Não, o REC é relação, é o coletor. Aí que foi que eu fiz? Eu peguei a resistência de baixa, de 100 ohms, eu usei ela como a resistência aí de cima, aliás, não foi? Não, a de baixo como coletor, porque eu vi a seta para cima, eu nem me toquei nisso daí. Entendi. Eu usei ela como emissor, porque tem outra questão que a seta tá pro emissor, entendeu? Então, ele quer saber a tensão de coletor e de emissor. A tensão de coletor fica próxima a 0 e a tensão de emissor fica próxima a menos 6. A minha resposta está até invertido lá. Se eu fizesse ao contrário, dá certo, entendeu? Isso. 5403 aí. Isso. Foi essa daí que foi. Qual é a outra? Essa aí é a 54, né? Essa é a 54. A 68, que é um outro operacional lá de filtro. 68. Está aqui. Deixa eu também diminuir. Tá. Identifique o filtro e assinale a alternativa correspondente. Mesma coisa, aqui tem um indutor. Então o que você pensa? Aqui tem um ganho. O que o indutor vai fazer? Quando ele tiver com a resistência baixa ou reatância baixa, ele vai dar ganho 1 no operacional. Entendeu? Pois é, se a frequência for baixa, ele é ganho 1. Exatamente, se a frequência for baixa é ganho 1, mas se for alta, o ganho aumenta, certo? Se for alta, o ganho vai aumentar. Exatamente. Para dar reatância Por causa isso mesmo, porque em frequência baixa, ele é um curto. Certo. Então ganha 1.
Mas em frequência alta, vai aumentando a frequência, ele vai aumentando a reatância, a resistência geral aqui aumenta, então você tem um ganho maior. Não, eu confundi com a outra, porque ela ele tá em paralelo, né? Eu achei que não vai criar uma resistência em paralelo aí com essa outra aí. Isso. Podia, e depois eu fiquei atento, né? Que realmente frequência baixa ele é um curto. Tá passando, né? Então ele é um HPF. Isso. F. Isso mesmo. HPF. Rapaz. Isso eu apanhei mesmo. Mas 73, professor. 73. Ainda dá tempo, eu acho. Ixi, essa aqui é de matar. Verificando a figura 3, podemos dizer que em funcionamento normal, 1 ampere de consumo, a dissipação de potência no transistor Q603 será D. Então vamos lá, considerando o funcionamento normal e 1 ampere de consumo. Se tem 1 ampere de consumo e eu tenho 115 volts lá na saída da fonte, significa, ó, daqui até aqui eu tenho 115 volts. Sobrou quanto para que entre o transistor e o resistor? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não vi a entrada lá. Falou. Não, tem 115 volts aqui na saída. Na saída. Mas quando eu retifico e filtro a fonte, dá quanto? Mais ou menos 150, certo? 150, certo. Então sobrou quanto para cá? 35, né? Isso, 35 volts de queda. 35. E está dizendo... 35 volts. Está dizendo que entendi. Ele está dizendo que o consumo é de 1 ampere. E está pedindo a dissipação de potência no transistor Q601 será D. Bom, aqui você tem que ver qual é a queda de tensão nesse resistor, porque está circulando 1 ampere, certo? Certo, 1 Dá ampere. quanto aí? 1 ampere por 4,7 ohms, qual é a queda de tensão? Mais ou menos aí vai dar uns 30, né? Isso daí. Não, só sobre esse resistor. Ó, você tem 1 ampere em cima de um resistor de alta. Você quer saber a queda de tensão. Então, é R vezes I. 1 vezes 4,7 dá 4,7 volts, certo? Bom, isso. Ainda sobrou, e aí dá para calcular a potência aqui, mas aí, dá para calcular? Dá para calcular porque você tem 1 ampere por uma queda de 4,7 volts, você tem 4,7 watts. Só que agora, o que sobrou para cá foram 30 volts. 30 volts e a corrente é a mesma, 1 ampere. Entendeu? 30 vezes 1 é 30. É 30 volts de queda vezes 1 ampere circulando, que dá 30 watts. E aí ele está perguntando dissipação de potência no Q603, 30 watts. 30 watts em cima dele, né? Em cima dele. Eu elevei. Eu levei não, 30 watts. Eu botei a mais baixa por causa do 4,7. Foi por isso que entrou o meu cálculo. Eu não vi a outra. Eu fui pela tensão mais baixa, né? Eu só calculei aqui para saber quanto sobrava para o transistor. Então aqui ficou 5 volts e aqui ficou 30. Total 35, né? Era só para saber isso. A outra mais baixa. Isso daí. Aí essa me deu uma errada cruel nessa daí. Foi muito bom aí a aula. Então, eu estou bem longe, eu ainda tenho que pegar uns kits aí, mandar buscar, só que ainda não deu ainda, porque estava pagando o curso. Estou bem no extremo norte do país. Ah, tá. Você está onde? Eu estou no estado do Amapá. Nossa, tá bem no extremo norte mesmo. Bem. Mas tá bom, Joelson, um grande abraço. Professor, me agradeço aí, a aula muito esclarecedora. E precisando, sempre marque a aula de reforço, tá? Tá, professor. Tá. Obrigado. Boa noite. Até logo, até a próxima. Boa noite.